Então, sedação. Qual que é a solução? Titulação lenta, distribuição de doses. Pode ser que você colocar de 12 em 12 horas, você diminui, apesar de que pode ser, num primeiro momento, contraintuitivo, por conta de que você vai colocar a clozapina de manhã no paciente, ele vai ficar sonolento logo que ele acorda. Não necessariamente, por conta do metabólito da norclozapina. A norclozapina é mais sedativo do que a clozapina. Então, se ele tiver, dependendo do metabolismo dele, você diminui a sedação se você distribui em 12 horas. Principalmente no início do tratamento, que ainda tem o state. Cialorreia. Qual que é mais prática, né, e que realmente funciona para você tratar a cialorreia? É o colírio de atropina. Deixa inscrito bem claro ali. Para cialorreia. E por que a gente tem a cialorreia? Por conta do agonismo M4. Síndrome metabólica, já tem estudos indicando que basta o paciente ele ter a resistência insulínica, não precisa estar com a glicemia acima de 100. Se ele estiver começando, aumentando e estiver em 90, 95, você pode entrar já com a metformina. Por quê? Porque em 6 anos, a chance dele ter diabetes vai aumentar muito. Hipotensão postural. Então, é um efeito colateral que é raramente diagnosticado e que normalmente a gente desconfia também quando o paciente ele tem taquicardia. Por que taquicardia, né? Se é hipotensão. O que ocorre quando você tem um bloqueio alfa-adrenérgico? Você reduz o reflexo vagal. Então, o que acontece? O paciente ele vai se levantar, ele tem a visão fica escura, e ele quase desmaia, ou mesmo pode ter a síncope, né? Ele fica tonto, toda aquela questão. Ou então, quando ele faz um esforço físico acima do que ele faria. Ele faz abruptamente, o reflexo vagal tá devagar, e aí ele passa mal. O que acontece em seguida? O reflexo, taquicardia reflexa, que é o momento, em geral, que alguém vai aferir a pressão dele, ou então alguém vai notar, ele vai ficar com sudorese, ele vai sentir, né? Ele vai falar, com batedeira no peito, tudo. E aí, às vezes, ele vai para o pronto-socorro e ganha um beta-bloqueador também, que gera mais hipotensão postural. Então, tem que ficar muito de olho que a taquicardia ali, a primeira coisa você questiona, né? Se não pode ter sido, se aconteceu quase desmaio, ou se a visão escureceu quando você levantou abruptamente, principalmente da cama, quando o paciente está completamente, né, na horizontal, e se não for isso, você vai investigar outras causas. Constipação. Então, esse é um dos efeitos colaterais mais comuns, que a gente também tem que antecipar a família, senão a gente descobre, só depois de muito tempo, o que funciona. Em dias alternados, se a gente utilizar, por exemplo, o bisacodyl todos os dias, é um irritante, o paciente ele vai pegar uma tolerância. Você pode aguardar 2 dias e fazer o dobro da dose do bisacodyl, de preferência com o Mectol, que é o bisacodyl junto com o docusato. É uma combinação. O docusato ele é uma parafina que ele vai amolecer as fezes, enquanto que o bisacodyl ele é um irritante que ele vai aumentar a osmolaridade. Se não funcionar lá pelo 4º dia, o paciente já estiver no 4º, 5º dia sem evacuar, você pode acrescentar o macrogol também. Não sejam conservadores aqui, né? Por quê? Você tem um risco de ocasionar o ilho paralítico, que aí é uma situação grave se o paciente ele permanecer com constipação durante muito tempo. Crises convulsivas. As causas ali são glutamato, né? O efeito que a clozapina tem também em modular esse neurotransmissor. Um marcador precoce são mioclonias. Como que o paciente normalmente ele relata ao familiar? Que o paciente ele tem ali alguns espasmos musculares, já ouvi familiar mais de um falar de soluço, então o braço contrai. Se você observar isso, ou tiver esse relato, já fica de olho, porque já está acontecendo a crise convulsiva do ponto de vista do eletroencefalograma, e a qualquer momento pode deflagrar uma crise mesmo. Isso acontece quando você faz a titulação rápida ou atinge doses acima de 600 mg. Utilizar o valproato de forma preventiva não vale a pena, né? Não é recomendado. É recomendado que você, na hora que tem mioclonia, ou, obviamente, se o paciente tiver a crise convulsiva. O ideal é que você se previna disso antes e esteja investigando no momento que você precisar, chegar em 500 mg, também ficar de olho nas interações medicamentosas. Tem muitas as interações que provocam a crise convulsiva porque equivalem a uma titulação rápida. Enurese noturna pode acontecer, é um dos efeitos colaterais também mais difíceis de identificar, familiares não contam, muitas vezes porque não relacionam com a clozapina. Está indicado a gente utilizar medicações que afetam ao sistema alfa-adrenérgico. Quais são os principais? Duloxetina, amitriptilina. Os dois são bem eficazes na prática. A atropina via oral não é recomendado porque você vai ter muito efeito sistêmico, né? Mas esses dois, em geral, conseguem resolver muito bem a maior parte dos casos de enurese noturna. Nesse caso, se tiver a cialorreia, você aproveita, deixa só uma medicação, não precisa, você pode suspender até o colírio de atropina para também não ficar, né, enchendo o paciente de medicação. No caso de miocardite, é rara, é 1 para 1000. Alguns lugares você tem uma discrepância de estudos, porque na Austrália, por algum motivo, tem uma frequência muito maior do que nos outros países, então se discute na literatura qual seria a real prevalência.
Estima-se que é 1 para 1000. É a única indicação que você tem formal de interromper imediatamente a clozapina, uma vez que você faz o diagnóstico com o aumento que vai ser o aumento da troponina. É possível rastrear com PCR, por quê? Porque ele aumenta antes do que a troponina. Praticamente 2 a 3 dias antes de ter a miocardite de fato, o PCR vai começar a aumentar. Se aumenta muito, você já vai para a troponina. Aumentou qualquer valor, praticamente, você interrompe e já procura internar o paciente para fazer o diagnóstico e ver se está tendo, como é que está a fração de ejeção dele. Senão ele vai ter uma arritmia e ele vai a óbito mesmo, né? Perigosíssimo. Vai ter sintomas específicos? Não, mas se o paciente tiver febre, taquicardia e desconforto, você já desconfie, né? E também aumento de eosinófilos. Se você tiver uma eosinofilia que está continuamente aumentando, fica de olho. Pode ser tanto benigna, como pode ser um marcador inflamatório da interleucina 6, que já está em processo. A granulocitose, a gente utiliza o termo correto, seria neutropenia grave. Pode ser desde a linhagem mieloide. O lítio protege, mas não tem indicação da gente associar com clozapina, a princípio. Se chegar à neutropenia grave, o granuloquine ele é bem eficaz para tirar da neutropenia grave, pelo menos para ir para moderada. Não vai fazer nenhum milagre, não vai restaurar a quantidade de neutrófilos normais, mas você tira do risco de infecções oportunísticas. E, obviamente, que a granuloquine quem vai fazer vai ser o hematologista, porque você vai indicar a internação desse paciente se chegar na neutropenia grave. A ideia é que você antecipe essa neutropenia. Ele vai ser progressivo. Dificilmente o paciente vai de um dia para o outro chegar e diminuir tanto os neutrófilos, né? Você vai acompanhando, está vendo que está reduzindo, chegou na moderada, você vai cumprindo as etapas, que são dos protocolos que eu também vou falar. Como é que você considera neutropenia leve? Abaixo de 1.500, né? Então, até 1.000. Moderado, abaixo de 1.000, e grave, abaixo de 500. A gente vai tomar uma atitude quando? Na leve, na moderada, principalmente na moderada. É recomendado que interrompa e aguarde. Você vai fazendo o hemograma diário, ou a cada 2 dias, tem alguns protocolos questionam, mas diário é mais eficiente mesmo, até chegar na contagem correta de neutrófilos, chegar a 1.500, e aí você fica tranquilo, pode até reintroduzir, tá? Tem um sucesso terapêutico muito grande a reintrodução.